Oiê, começando mais um programa em parceria com o site Depois dos 15. E se você tá me vendo aqui no site da Bru, clica aqui e se inscreve no Dani Nossi no meu canal. Se você tá me vendo aqui no Dani Nossi, clica aqui e se inscreve no Depois dos 15, que é o canal da Bru. Hoje eu vou fazer pra vocês mais uma receita deliciosa do meu livro Por Uma Vida Mais Doce, que você pode clicar aqui e ir lá no site comprar o livro também, ou em várias livrarias pelo Brasil todo. Eu vou fazer uma charlotte de frutas vermelhas. Essa é uma charlotte super refrescante e que fica linda num centro de mesa e casa super bem com as festas de final de ano. É tipo um vaso, então. É quase um vaso, só que gostoso, e daí você pode comer, entendeu? Então você pode fazer essa charlotte, por exemplo, pro Natal ou pro Ano Novo, ou ainda pra uma festa de aniversário que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Ou pro Rosh Hashanah. Pra fazer essa charlotte, a primeira coisa que a gente vai precisar é fazer uma genoise. É tipo um pão de ló, um pouquinho mais firulado, e eu já ensinei pra vocês a fazer naquele pavê de sonho de valsa, que você pode clicar aqui e ir lá dar uma olhada nessa receita também, que é super gostosa. Eu tô usando aqui a genoise por ela ser um pouco mais estruturada, então eu acho que ela absorve melhor toda a caldinha que vai depois por cima dela com kirsch e água de flor de laranjeira. É uma massa que segura bronca. Segura bronca. Mas se você quiser, você pode usar uma massa de pão de ló, se você não tiver como fazer esse processo aqui que eu vou fazer agora pra colocar no banho-maria e tudo mais. Ela é uma massa super simples que só vai 4 ingredientes. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar pra bater 4 ovos com 120 gramas de açúcar cristal até ele espumar bem e ficar bem branco, bem clarinho. Depois que os meus ovos baterem bem aqui, eu vou levar pro banho-maria e vou continuar batendo até chegar aproximadamente 54 graus. Eu vou fazer isso usando um termômetro, mas se você quiser medir com o dedo é quando ele tiver um pouquinho mais do que morno, um quentinho. Com a minha massa pronta aqui, eu vou acrescentar 120 gramas de farinha e 20 gramas de amido de milho peneirados e vou misturar isso daqui rapidinho, só para incorporar no meio dos ovos. Cuidado para não misturar muito, para não perder a aeração dos ovos aqui. Depois eu vou colocar em uma forma e espalhar bem e levar para assar a 200 graus por aproximadamente 15 minutos. O importante aqui é que a borda esteja dourada e que você coloque sua mãozinha assim no meio e a massa não grude nos seus dedos. Aí você pode tirar que ela tá pronta. Enquanto a minha genoise assa, eu vou começar a fazer a bavaroise de frutas vermelhas, que é o creme da nossa charlotte. A primeira coisa que eu vou... uma bavaroise? Uma bavaroise é um creminho, assim, é tipo uma mousse, só que ela é cozida também, as gemas são cozidas, então ela é bem gostosa. Pra fazer minha bavaroise, a primeira coisa que eu vou precisar são de 3 folhas de gelatina que eu vou colocar pra hidratar em água bem gelada. Para você saber como substituir a gelatina em folha por gelatina em pó ou como hidratar a gelatina certinho, você clica aqui e vai lá pro vídeo de gelatina que eu te explico isso tudo bem direitinho. Enquanto a minha gelatina hidrata, eu vou bater... Passa, bavaroise, genoise e gelatina, vai bater. Esse daí é 10 folhas de dificuldade. Esses são só 3 folhas e meio. Enquanto a minha gelatina hidrata, eu vou bater 3 gemas com 80 gramas de açúcar cristal e colocar 175 ml de leite para aquecer. E depois, com o leite aquecido, eu vou temperar as minhas gemas. Já sabe, aquela velha coisa para ela não queimar no fogão. Vou misturar bem e volto esse creminho de gemas para a panela e vou cozinhar até 82 graus, que é aquele ponto na P, quando a gente passa o dedinho na colher de pau e forma aquela barreirinha, aquele corredorzinho onde o líquido não volta pra dentro. É que nunca foi uma barreirinha aquilo ali. É uma barreirinha. Bom, agora eu vou deixar o meu creme de gemas dar uma mornadinha aqui e quando ele chegar aproximadamente uns 54 graus, eu vou acrescentar a minha gelatina que já tá hidratada. Enquanto isso, eu vou processar 100 gramas de frutas vermelhas. Pode ser a fruta que você quiser, framboesa, morango, amora, a fruta que você preferir. Eu vou processar 100 gramas de morango que eu vou misturar na sequência depois que a minha gelatina estiver dissolvida aqui no meu creminho. 54 graus, o cara que não tem termômetro, como que ele chega nisso? É morno. Colocou o dedo, aguentou o dedinho ali, pode colocar sua gelatina. Mas eu já ouvi você falar que 30 graus é morno. Pra finalizar
finalizar minha bavaroise, eu vou bater 500 gramas de creme de leite fresco em ponto de chantilly e depois misturar o meu creme, que já tem que estar quase frio, no meu chantilly para o chantilly não perder a aeração. Se você não puder usar o creme de leite fresco, você pode usar o creme de leite de lata. Ou nata. Ou nata, que é melhor ainda. Aqui em São Paulo é muito difícil achar nata, mas se você estiver no sul, usar nata é a melhor coisa do mundo. Parabéns pra vocês que tem nata por aí. Ah, se você for usar o creme de leite de lata, ele tem que estar bem gelado e ser sem o soro. Agora eu vou começar a montagem da minha charlotte. A minha massa aqui já tá pronta, a minha bavaroise também. Eu vou usar alguns morangos no meio do meu creme da bavaroise e eu vou precisar também uma calda base pra gente molhar o nosso bolinho aqui. Que é uma receita, na verdade, que tem lá no site, você clica aqui pra dar uma olhada, mas não é nada demais, você coloca 100 ml de água pra 100 gramas de açúcar, ferve e deixa esfriar. Eu vou precisar para essa receita 1/4 de xícara dessa calda, que eu vou misturar com 1 colher de sopa de água de rosas ou água de flor de laranjeira. Hoje eu vou usar água de flor de laranjeira, porque eu não tenho água de rosas aqui. E eu também vou usar 1 colher de sobremesa de kirsch, que é um licor de framboesa. É quase uma gincana fazer essa receita, né? É, exatamente. Vocês estão vendo aqui, né? Mas você pode usar o licor que você quiser ou só a calda para molhar o seu bolinho também. Essa calda base aí substitui o famoso água com açúcar quando a pessoa tá nervosa. Manda ver na calda base. Eu vou misturar esses dois aqui dentro e é com essa misturinha aqui que eu vou molhar o meu pãozinho de ló e a minha genoise. Vocês viram o quanto ela colocou de kirsch, né? Eu coloquei o que eu falei que eu ia colocar. Então, não faz diferença nenhuma. Ou se você tiver só 51, você coloca. Claro que faz, tem diferença, tem sabor de framboesa. Para essa charlotte eu tô usando uma forma de 21 centímetros. Então, como aqui em volta vão os biscoitos, eu preciso mais ou menos de uma massa no centro com 19 centímetros. Então eu vou cortar 2 rodelinhas, quer dizer, 2 bandinhas da minha genoise para encaixar depois aqui no centro da minha charlotte. Massa cortadinha, eu vou colocar a primeira bandinha no fundo da minha forma. E aí, em torno de toda a minha forma, eu vou colocar o meu biscoito champanhe. Se você quiser fazer o tradicional biscuit cuillère para colocar em volta da sua charlotte, você pode fazer. O biscuit cuillère, ele é uma das coisas mais complicadas de fazer na confeitaria, então eu vou ensinar para vocês uma próxima vez, porque senão essa charlotte já vai ficar muito complicada. Mas mesmo você usando o biscoito champanhe, também fica muito gostoso. Vou te ser sincera que é um pouco difícil fazer a charlotte sozinha. O mais interessante é que alguém vá segurando os biscoitinhos pra você até pelo menos a hora que você coloca a primeira parte da sua bavaroise. Na sequência, você pincela toda a sua genoise com a calda de açúcar e kirsch. Depois eu vou colocar metade da minha bavaroise e alguns morangos picados, que é completamente opcional. Você pode colocar se você quiser ser um pouquinho mais feliz. E se você colocar uma romãzinha aí, você consegue imaginar isso? Pode colocar também. Uma romã, Frutinhas vermelhas. de repente uma jaca. Uma jaca vai bem aqui. Depois eu vou colocar a segunda parte da nossa genoise. Ela errou o tamanho, gente. Vejam isso. Depois você pincela de novo a sua genoise com a sua calda. Depois mais bavaroise por cima. E aí eu não vou colocar tudo, porque eu ainda vou colocar um pouquinho dos meus morangos. E finalizo com o restante da minha bavaroise. E agora isso vai pro congelador por pelo menos 4 horas, ou até que você coloque o seu dedinho bem no meio e ela esteja bem firme para poder completar a montagem. A minha charlotte já tá gelada, agora eu vou tirar ela da forma. E depois eu vou limpar toda essa lateral aqui que escorreu o creme pra fora. E aí eu vou vir com uma espatulinha e tirar o excesso de creme da borda da minha charlotte. Depois eu vou colocar no prato de servir e colocar a minha fitinha em volta, que é super característica da charlotte, que é quando você dá um lacinho assim, ela fica como se fosse embalada para presente. Aí é só finalizar com as frutas vermelhas e partir pro abraço, é só comer. É tipo o dentista, então, tirando gengivite. É tipo o dentista da confeitaria.
espero que vocês tenham gostado dessa Charlotte deliciosa. Quando fizerem, postem lá no Instagram com a hashtag ICKFD. Eu vou postar minha foto que eu fiz agora nesse vídeo aqui lá no Instagram e eu quero todo mundo correndo lá pra dar like na minha Charlotte. E a hora que vocês fizerem, postem com a hashtag ICKFD e aproveita pra me seguir no Instagram. O meu é @ICouldKillForDessert e também me sigam no Twitter, que o meu é @ICKFD. Bom, essa é uma ótima sobremesa para suas festas de final de ano e também, é claro, para aniversário, chá de bebê, todas as ocasiões muito especiais. Eu espero... Divórcio também. Bom, todos os links que eu falei nesse vídeo estão aqui embaixo da descrição também. E o que você quiser comprar aqui da lojinha, você clica e vai lá na lojinha do ICKFD. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá like aqui embaixo, compartilhe em todas as redes sociais. Amo vocês um monte e nos vemos no próximo programa com mais uma receita deliciosa. Beijo, tchau!